Grave essa palavra que eu vou falar aqui para vocês nessa manhã. Diz assim comigo: declaro que o Espírito Santo, mais uma vez, e durante toda a minha caminhada, à frente, vai me colocar em ordem na minha tribo de Judá, e assim terei discernimento do que precisa ser construído e reconstruído em todas as áreas da minha vida. Amém? Esse aqui é um tema que eu quero deixar, uma palavra profética que eu quero deixar aqui para você. Vamos procurar saber o seguinte: o que é a palavra construído? Alguém sabe dizer o que é a palavra construído? Vou falar para você o que significa construído. Construído significa algo que foi imaginado. Vai gravando isso. Algo que foi imaginado, algo que foi criado, algo que foi desenhado, algo que foi traçado. Isso é a palavra construído. Ok? Amém? Então você profetizou, declara que o Espírito Santo mais uma vez, e durante toda a caminhada à frente, vai me colocar em ordem na minha tribo de Judá, e assim eu terei discernimento do que precisa ser construído. Então grave essa palavra. Construído é algo imaginado, criado, desenhado e traçado. E aí você continua dizendo: e reconstruído. O que é a palavra reconstruído? Reconstruído significa o que se construiu mais uma vez. Reconstruído é aquilo que se construiu mais uma vez, aquilo que foi novamente construído, aquilo que foi reedificado. Então, duas coisas: uma é construído, a outra é reconstruído. Eu faço uma pergunta para vocês: quem foi, tirando Deus, eu sei que às vezes você vai responder isso, né? Mas quem foi que imaginou você? Se você for uma pessoa construída, quem foi que imaginou você? Quem foi que criou você? Estou falando da personalidade. Quem foi que desenhou você? Quem foi que traçou você? Se você é uma pessoa construída, né? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque eu continuo dizendo, muitas vezes estamos vivendo, fala assim comigo, muitas vezes eu estou vivendo, ou eu estou procurando viver o que as pessoas imaginaram sobre mim. Fala comigo. O que as pessoas imaginaram sobre mim. Fala de novo. Muitas vezes eu estou vivendo ou procurando viver o que as pessoas criaram, o que as pessoas desenharam para mim. Está começando a entender? Eu fui procurar saber o que é desconstrução, porque o que eu entendo aqui dessa palavra profética desse mês é que o Espírito Santo, ele vai me ajudar a caminhar à frente. Para eu poder estar em ordem e encontrar o meu lugar na tribo que o Senhor tem para a minha vida, eu preciso ter discernimento do Espírito Santo. Para ter esse discernimento, eu preciso descobrir quem me construiu. E para eu poder avançar, Deus está dizendo: eu preciso reconstruir você. Tem que haver uma reconstrução na sua vida, de dentro para fora. Estou me fazendo entender? Tem que haver uma reconstrução. E aí quando você começa a imaginar, você vai ver: puxa, mas será que eu sou o que realmente sou? Será que aquilo que eu estou buscando é o que realmente eu quero? Ou idealizaram isso, falaram isso para mim? Por exemplo, na desconstrução da psicologia significa quebrar verdades historicamente construídas e não se prender aos conceitos pré-estabelecidos.
Então quer dizer, muitos de nós vamos crescendo e nós estamos sendo fundamentados em algo que já foi determinado. Comece a entender o que eu estou falando? Tem uma base, e eu não estou falando de Deus ainda, tem uma base, e eu e você começamos a ser construídos nessa base. Aí eu pergunto, será que essa base, gente, é a certa? Então nós ficamos às vezes, vou continuar lendo, que diz assim, é quebrar verdades historicamente construídas e não se prender aos conceitos pré-estabelecidos, ouvindo pessoas com outros lugares de fala não hegemônicos. O que é hegemônicos? Hegemônicos significa alguém que exerce domínio. Então, às vezes nós estamos crescendo debaixo de algo pré-determinado, algo que já foi determinado, e isso exerce uma influência sobre nós. Somos assim porque escreveram a nossa história. E o Senhor está dizendo que nós precisamos começar a entender e procurar saber quem realmente nós somos. Vou chegar mais adiante. Estou me fazendo entender? Está entrando aí dentro de vocês essa palavra? Vamos falar sobre Moisés. Êxodo capítulo 2, a gente vai ler bastante, viu, gente? Eu recomendo que você anote, e é muito bom isso que eu vou passar aqui para você. Fiquei até 1 da manhã preparando isso aqui para você. Então, por favor, grava isso daí, anota isso daí. Êxodo capítulo 2, verso 2. Vamos falar de Moisés. 2, verso 2. Diz assim: Moisés, 2, verso 2, diz assim: a mulher concebeu e deu à luz um filho, vendo que ele era formoso, escondeu 3 meses. A gente já começa a ver a vida desse homem chamado Moisés. Aqui a Bíblia está falando do nascimento de Moisés. Como é que foi o nascimento dele? Cara, nem mal o cara nasceu. Ele já teve que ficar escondido. Fica imaginando, ele não podia nem chorar, Rodrigo, porque se ele chorasse, os guardas iam entrar dentro daquela casa e iam ver que era uma criança. E não era um problema de criança, o problema é que o faraó na época mandou matar todos os meninos. E Moisés, ele já nasceu nessa época, quer dizer, ele nasceu para morrer. Consegue entender? Ele nasceu para morrer. Bom, vamos perguntar quem era esse. Ele era pai de quem? Ele era filho de quem? Êxodo capítulo 6. Vou ser bem rapidinho. Êxodo capítulo 6 e o verso aqui 20. Anrão, oh meu Deus, Anrão, olha o nome do rapaz. Anrão tomou por mulher a Joquebede, né, sua tia. Eu fiquei escandalizado ao ler isso daqui. Ele casa com a tia. Anrão, já começou certo, né? Para pensar nisso. Anrão tomou por mulher a Joquebede, sua tia, que lhe deu a Arão. Arão era mais velho que Moisés, e a Moisés. Então aqui está o nascimento dele. Da onde? De que tribo Moisés era? Volta para Êxodo capítulo 2, no verso aqui primeiro. Foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma filha de Levi. Aqui está falando a mesma história. Então Moisés, ele era da tribo de Levi. Aqui, se você for começar a estudar sobre a tribo de Levi, a tribo de Levi, ela foi chamada para ser, ela foi consagrada a Deus. Na verdade, quando eles entraram na terra prometida, eles não tinham herança. A herança deles era o Senhor. Então você começa a ver que Moisés, ele já tem algo determinado por Deus, mas não é isso que está acontecendo sobre a vida dele. Vamos continuar. Eu já falei, Êxodo capítulo 4, verso 14, mostra que Arão era irmão dele. E ele tinha também uma irmã, Êxodo capítulo 15 e no verso 20, que se chamava Miriam. Então aqui está uma escola bíblica para vocês, tá bom? Bem legal, né? Agora, diz aqui em Atos capítulo 7, Atos capítulo 7, vamos lá para Atos capítulo 7, Atos capítulo 7 e o verso aqui 20. Atos capítulo 7, verso 20 está dizendo assim: nesse tempo nasceu Moisés
E olha, ele era muito formoso. E ele foi criado 3 meses na casa de seu pai. Então esse menino, ele era um menino bonito, ele era um menino formoso. Como eu já disse para você, ele foi escondido, como diz aqui, ele foi escondido durante 3 meses, mas não deu para suportar. E a sua mãe teve uma ideia: se descobrirem que esse menino, que ele é um menino, vão matar. Então o que nós vamos fazer? Veja o que diz aqui, Êxodo capítulo 2, Êxodo, a gente vai ler a Bíblia que eu estou falando, hein? Êxodo capítulo 2, e o verso aqui 3, diz assim: não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de juncos, que nem é o cesto que eu tenho ali, né? Aquele cestinho que está ali, inclusive tem pão aí hoje. Ô glória, vamos lá. Não podendo, porém, dá uma glória a Deus aí, Rodrigo. Glória a Deus. Isso, aleluia. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de juncos e o revestiu de betume e piche. Então pôs nele o menino e o largou entre os juncos à beira do rio. Quer dizer, colocaram o menino, Esther, no rio e deixaram o menino ir embora. Pensa nisso. Olha a história desse menino. Vamos continuar lendo aqui. Aí diz a palavra de Deus em Êxodo capítulo 2, no verso 4, diz assim: sua irmã pôs-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. Aí o verso 5 diz assim: a filha de Faraó, justo naquele dia, gente, a filha de Faraó desceu para se lavar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Ela viu o cesto no meio dos juncos e enviou a sua criada e o tomou. Abrindo, viu o menino, ele chorava, e ela teve compaixão dele e disse: este aqui é menino dos hebreus. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: queres que eu vá? Quer dizer, a Miriam apareceu, né? Porque ela estava seguindo de longe. Aí a Miriam apareceu e disse assim: queres que eu vá chamar uma ama dentre as hebreias que crie esse menino para ti? Ela foi inteligente, né? Ela aparece: ei, você quer que eu chame alguém? Ela não falou assim: você quer que eu chame a minha mãe? Porque é a minha mãe, né? Que é a mãe desse menino. Hoje já é da cadeia, né? Mas ela falou: você quer que eu chame alguém? E aí diz aqui a palavra, respondeu a filha de Faraó: vai. E aí foi, pois a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leve esse menino e o cria. Quanto tempo esse menino foi criado? Eu já falei, 3 meses. Leve esse menino e o cria, e eu te darei o teu salário. Quer dizer, olha que coisa da hora, né? Ela está amamentando o próprio filho, né? O famoso E aí diz assim: a mulher tomou o menino e o criou, mas foi só durante 3 meses. Começa a entender? Ele nasceu hebreu, mas debaixo de uma perseguição ele é expulso, e aí uma outra família o acolhe. Entende isso? E aí diz aqui, sendo o menino já grande, quando eu falo essa questão do grande, é uns 3 meses só, gente. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó. E o que está dizendo aqui? O qual o adotou. Gente, ele tinha uma família, mas agora ele está sendo adotado por uma outra família. Alô? Estão comigo? Por isso que eu volto a perguntar, né? Muitas vezes nós estamos vivendo e procurando viver o que imaginaram sobre nós, aquilo que criaram sobre nós, aquilo que desenharam para nós. Quem foi que imaginou aqui a vida de Moisés? Ele nasceu hebreu, mas ele está sendo criado por Faraó, pela filha de Faraó. Ele nasce num lugar, mas ele está sendo levado para um outro lugar. E aí, esse é um grande mal, porque as pessoas começam a crescer, a se desenvolver, debaixo de um sonho que não é um sonho verdadeiro para eles, que não é uma verdade para eles. Estou me fazendo entender? Amém ou não amém? Bom, aqui em Êxodo capítulo 2, verso 10, deram um nome para ele. Está dizendo assim: sendo um menino já grande, ela trouxe a filha de Faraó, o qual o adotou, e lhe pôs o nome
de Moisés. Moisés, para quem não sabe, o significado de Moisés é tirado das águas. Esse é o significado. Quer dizer, como é que você achou esse menino? Foi achado na água. Presta atenção no que esse menino levava. Isso é um abandonado. Para a filha de Faraó, para Faraó, ele é qualquer um, porque a gente não sabe a descendência dele, a gente não sabe. Minha filha estava se banhando e não sei, acharam ele no cesto. Isso ia ficar legal se fosse com você, imagina. Fui achado no saco de lixo, fui achado na esquina. Presta atenção. Bom, beleza. Mas a Bíblia diz, Atos capítulo 7, o Moisés, com 3 meses, foi adotado. E Atos capítulo 7, no verso aqui 22, diz assim: Moisés foi instruído. Aliás, eu quero até ler o verso 21. Ao ser enjeitado. Sabe o que significa enjeitado, Rodrigo? Eu fui procurar no dicionário, eu também não sei. Significa aquele que foi abandonado ao nascer. Está escrito, gente, imagina ele trazer. Hoje Moisés é um dos grandes nomes que tem em Israel, mas isso não pode ser arriscado na vida dele. Ao nascer, ele foi abandonado pelo pai, ou ele foi abandonado pela mãe. Isso quer dizer enjeitado. A Bíblia está falando que Moisés foi rejeitado. Eu estou me fazendo entender? Amém. Tá bom. Então vamos lá. Aí diz assim: Moisés, verso 22, foi instruído em toda a ciência dos egípcios, e aí ele era poderoso de palavras e obras. O que ele aprendeu? A cultura dos hebreus, só um Deus, ou a cultura de Faraó? Qual foi o sonho que idealizaram para ele? A cultura dos hebreus ou a cultura de Faraó? Então, quando Deus ele diz assim: eu preciso reconstruir você, é porque nós precisamos olhar qual é a nossa base. Qual é a nossa base? E aí, irmão, deixa eu te falar, uma pessoa que nasce já com esse tipo de problema, não sabe de onde veio, a maioria de nós é assim. Eles têm problemas. Eu tenho falado sobre o Simeão, que o Simeão ele foi uma pessoa que agiu de uma forma assim bruta, né? Sabe que infelizmente pegaram sua irmã à força, e aí ele, sem pensar, vai lá e influencia outras pessoas, e aí ele vai lá e mata todo aquele povo, toda aquela família. Que atitude é essa? E isso muitas vezes nos leva a entender que as atitudes, elas não pensadas, isso demonstra algum tipo de deficiência dentro da nossa vida, que precisa ser curada. Vamos continuar. Vai lá em Êxodo 2. Talvez uma outra pegada, você vai dizer assim: da hora, né, ele estava lá no cesto, alguém pegou ele, adotou ele, ele ensinou, ele está conhecendo toda a ciência do Egito. Mas vamos ver isso aqui nas suas atitudes. Capítulo 2, aqui, verso 11. 2 verso 11 do Êxodo. Naqueles dias, sendo Moisés já grande, e aqui grande, ele não tem 3 meses não, tá? Aqui é 40 anos. 40 anos. Naqueles dias, sendo Moisés já grande, saiu até com seus irmãos. A Bíblia diz aqui seus irmãos, mas eu não sei te dizer se ele sabia disso ou não, tá? Mas a Bíblia está dizendo com seus irmãos. E atentou para as suas cargas. Ele sai lá. Acho que você já deve ter visto alguns filmes assim. Ele sai e ele vê que os hebreus estão ali como escravos, e ele se atenta para isso. E aí ele começa a ver o seguinte: ele viu que um egípcio feria a um hebreu dentre seus irmãos. Ele vê um egípcio, talvez chicoteando, a Bíblia não diz o que está falando, mas ele vê, e aí isso leva ele a tomar uma atitude não pensada. Olha o que está dizendo aqui: olhou de uma
e de outra banda. Ó, ele olhou para lá, ele olhou para cá. Vamos lá. E vendo que ninguém ali havia, o que ele fez? Matou o cara. Gente, uma pessoa que leva, né, que leva a ter essa atitude, tem algum problema. Ele matou. E Moisés, irmãos, está dizendo assim, ó, onde eu parei? Aqui. Matou o egípcio e ainda fez ali, eu não sei se ele tinha uma pá, mas se ele não tinha uma pá, acho que ele cavou um buracão, 3 metros, né? Não sei se era 3 metros ou 7 metros, mas ele cava um buraco e esconde o egípcio na areia. O que leva um menino que tem tudo, do nada, fazer uma coisa dessa? O que leva? No seu caso, você ia julgá-lo, culpado ou inocência? Diz aqui a palavra de Deus, vamos continuar lendo aqui. Estou me fazendo entender, irmãos? Ele estava fazendo isso porque ele achava que estava fazendo uma coisa boa. Talvez na mentalidade dele, ele talvez dizia assim: olha, um dia eu vou libertar esse povo, mas é o que mais temos que aprender. Nós temos que aprender que tudo acontece no tempo de Deus. Nós temos que aprender isso. Fala comigo, tudo acontece no tempo de Deus. Tudo acontece no tempo de Deus. Então, talvez ele tenha matado aquele egípcio dizendo: olha, se eu fizesse uma coisa boa, eles vão gostar mais de mim, né? Bom, vamos continuar. 7:22 de Atos. 7:22 de Atos. Está dizendo assim, 7:22. Já li esse aqui. Verso 23: quando completou a idade de 40 anos, veio-lhe ao coração ir visitar ali seus irmãos de Israel. Vendo um deles maltratado, defendeu-o e o vingou, e ofendido matando o egípcio. E aí diz, verso 25: ele cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus lhe havia de dar a liberdade pela sua mão. Mas o que está dizendo aqui a palavra? O que diz aí a palavra? Mas eles não entenderam. Está tudo bem? Tudo bem? Tá? Tá? Sim, aí. Tudo bem? Mas eles não entenderam. Vamos continuar. O que aconteceu? Êxodo capítulo 2. Vamos lá para Êxodo capítulo 2. Êxodo capítulo 2, verso 15. Ouvindo, pois, Faraó este caso, vou ler o 14 para você entender. Não, vou ler o 13. Tornou a sair no dia seguinte e viu 2 hebreus que contendiam. Perguntou ao culpado: por que feres o teu próximo? Quer dizer, ele tinha lá matado um egípcio. Aí no outro dia ele vai dar um outro rolê, e aí ele está vendo 2 hebreus agora brigando. E aí ele fala assim: por que vocês estão fazendo isso? Gente, presta atenção, olha como é que o pessoal faz. Isso aqui eu já vou te dar uma coisa. Às vezes, por isso que nós não podemos fazer as coisas procurando que o outro, o qual você faz, lhe faça algo. Te agradeça, é verdade. Porque talvez Moisés tenha matado o egípcio e falou assim: agora os caras agora vão ter palma para mim, vai me agradecer. O que está dizendo aqui? Verso 13: tomou ao sair no dia seguinte e viu 2 hebreus que contendiam. Perguntou ao culpado: por que feres a teu próximo? O homem respondeu: olha, isso aqui é uma mágoa já, né? Ué, quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Está pensando o quê?
Pensas matar-me? Olha, pensas matar-me como mataste o egípcio? Ele poderia dizer: eu queria que você fosse grato. Não, quem colocou você sob juízo sobre nós? Porque não era o tempo, irmão. A gente precisa aprender a andar no tempo de Deus e fazer as coisas no tempo de Deus. Vamos continuar. Então temeu Moisés e disse: certamente esse negócio foi descoberto. E foi mesmo, porque verso 15 diz: ouvindo pois Faraó este caso, procurou matar a Moisés, mas Moisés fugiu. Pensa, Rodrigo, um cara que não tinha nada, da noite para o dia tem tudo. Ele é filho, ele se torna filho de Faraó, mas por uma atitude não pensada, do dia para a noite ele não tem nada. E ele foge, que a Bíblia está falando que ele foge para Midian, e por lá ele ficou 40 anos. Moisés tinha 40 anos quando decidiu dar uma voltinha. Na voltinha já fez besteira. Foge, e lá ele é desconstruído, porque Deus o levou para o deserto para ele ser desconstruído. Porque vem cá, você é um hebreu, mas você cresceu na base de Faraó. Vem cá, você é um escolhido, mas não é na base de Faraó que você vai fazer minha vontade. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou falando. Então, quando Deus ele diz assim: eu vou construir você, porque Ele vai criar você, Ele vai tornar eu e você como realmente Ele imaginou que você é, e você tem que aceitar isso, porque a ideia de Deus vem, mas a base que você tem te confronta. E por mais tempo que você tem na base, nessa base, o que Deus quer fazer não tem autoridade sobre você. Então o que Deus fez? O Ruth, você pensa que Moisés era um cara fácil? Ele levou 40 anos para ser reconstruído. Viu? 40 anos, não foi 6 meses no psicólogo, 40 anos. Está lá no deserto. E eu gostei muito disso aqui. Atos capítulo 7. Atos capítulo 7. Vamos lá para Atos capítulo 7. Eu estou me fazendo entender? Atos capítulo 7, verso 29. Diz aqui: a esta palavra fugiu Moisés, ele foge do Egito, e ele esteve como um estrangeiro na terra de Midian. Na terra de Midian, onde ele gerou aqui filhos, 2 filhos ele gerou. Completados 40 anos, apareceu-lhe o anjo do Senhor no deserto aqui do Monte Sinai. Não é essa aqui que eu queria. Tem uma parte que diz assim, que ele viveu, não consigo achar agora, mas ele viveu na obscuridade. Sabe o que é obscuridade, Giovanni? Não, estou aqui para te ensinar. É viver no confuso, porque até eu ficaria confuso. Fala, você nasceu, você está lá 3 meses. Alguém aqui tem lembrança de 3 meses? Renato tem? De quando você tinha 3 meses? Márcia? Tem? Então fique imaginando que o que está dentro dele são lembranças dele na boa, filho de Faraó, no palácio, comendo tudo que tem de bom, não é? Do nada a chave vira, e agora ele está no deserto, não é mais ninguém. Se ele voltar, ele morre. Ele vai ficar confuso ou não? Hein, Frank? Fica confuso ou não, sobe? Fica.
cabeça para baixo eu não vejo. Ah, tá, obrigado. Ele ficou confundido e ele ficou na escuridão. Então são 80 anos. Esse homem está com 80 anos, gente. 80 anos. Deus demorou. Ele vive 40 anos na vida dele. Porque às vezes a pessoa fala assim: ah, já estou com 40 anos, estou velho, né? Não, 40 anos já está na flor da idade. Mas imagine você chegar em 40 anos e descobrir que aquilo que você construiu não é a sua vida, não é a sua história, tudo é mentira. Os sonhos que você tem, aquilo que você realizou, aquele encantamento que veio sobre você descobre que não tem nada a ver a você. Como é que você fica? E agora tem que fugir, agora tem que ficar escondido, porque ele está com medo. Vai que o faraó manda o pessoal ir para trás em busca dele para matá-lo. Então ele está ali, 40 anos vivendo com ovelhas, sendo tratado. Quanto tempo, Márcia, o povo ficou andando no deserto para entrar na terra prometida? 40. Então, nos alinhando, Deus está dizendo assim: você precisa misturar a tua fé com a minha promessa. Ei, eu sei quem você é. Eu sei, talvez você não saiba, mas eu sei quem você é. Mas porque eu te amo, mistura a tua fé com a minha promessa, que eu vou te ajudar a você caminhar, a você avançar. Mistura, porque senão as coisas vão acontecendo e as coisas vão parando você. Porque o diabo sempre vai colocar na nossa mente aquilo que éramos, e você trava, fica travado. Moisés ficou 40 anos lá, como eu já falei. E aí, meu querido, diz que ele ficou do lado de um sacerdote, está em Êxodo capítulo 3, do 1 ao 9. Êxodo capítulo 3, verso 9. Vamos ler lá. Depois de 40 anos. E também é assim, né, Rô? A pessoa chega assim e fala assim: meu, quer saber? Um dia eu tinha tudo, agora eu não tenho nada. Agora eu vou viver essa vida aqui mesmo. É uma vida confusa ou não, Kaique? Sim ou não? Porque quando tem, quer ser o líder. Quando não tem, agora não quer ser mais. É ou não é confuso, irmão? Fica em altos e baixos. A vida da pessoa, quando ela não sabe quem ela é uma vida de altos e baixos. Uma vida confusa, uma vida cheia de medo, uma vida que não sabe o que vai acontecer no dia da manhã. Gente, é uma vida de uma pessoa perturbada. Vamos continuar. Êxodo capítulo 3. Êxodo capítulo 3, o verso 1. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho para trás do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Verso 2: apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Depois de 40 anos Deus apareceu. Moisés olhou, porque eu não aguentava, 40 anos não aguentava mesmo. Não dá não, é muita decepção. Descobri que eu fui achado no cesto. Descobri que a minha família não é minha família. Eu não aguentava mais. Por isso que o Espírito de Deus está dizendo assim: se encha do meu espírito, porque eu vou te levar além. E aí diz aqui: Moisés olhou e viu que a sarça ardia no fogo, mas a sarça não se consumiu. Então disse consigo mesmo: agora me virarei para lá e verei esta estranha visão, e porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele no meio da sarça, dizendo: Moisés, Moisés. Respondeu ele: eis-me aqui. Continuou Deus: não te chegues para cá, tira as sandálias dos teus pés, pois o lugar em que estás é terra santa. Porque Deus estava ali, né? Disse mais. E aí ele começa a contar toda essa história. Você já sabe qual que é a história, né? Eu estou vendo o sofrimento do meu povo. Mas não era a mesma causa que ele lutou há 40 anos atrás? Sim ou não? Mas não era a hora. Para você começar a lutar as causas de Deus, você tem que ser desconstruído e ser construído naquilo que realmente você é: filho de Deus, gerado pelo Espírito Santo. Se você continuar crescendo na cultura em que te colocaram, não caminha.
Porque quando vem a unção do Espírito, causa conflito. Então Deus trabalhou na vida desse homem, e aí ele começa a dizer: o meu povo está sofrendo lá, estou resumindo, meu povo está sofrendo lá, mas eu te chamei para que você vá, e você vai libertar o meu povo. Chegou a hora. Fala para o irmão que está do seu lado: chegou a tua hora, meu irmão. Não, fala mais forte: chegou a tua hora, meu irmão. O problema todo é o seguinte: vê se isso tem na igreja, seu Sérgio. Veja se isso aqui tem na igreja. Capítulo 3 e o verso 11. Veja se tem na igreja. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu para que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Deus? Sabe o que ele colocou aqui, Ana Júlia? Ele colocou limitações pessoais. Eu não sou ninguém. Já ouviu falar sobre isso? Deus está falando, irmão. Não é o pastor Paulo, a pastora Thaís que está falando, não. É Deus que está dizendo: eu te chamei. Aí a pessoa fala: mas quem sou eu? Já viu isso? Ela se sente, e sabe o que é isso? Falta de referência de quem é o seu pai. Nada. Sempre colocando a mesma desculpa. Tem outros. Olha para o irmão que está solado e fala assim: só olha e diga: e aí? Você conhece alguém assim? Êxodo capítulo 4, verso 11, verso 1, 4, 1. Então respondeu Moisés: mas se não crer em mim. É assim. Oi, irmão, você vai pregar hoje. Ué, mas e se não crer em mim? Você vai ensinar hoje. Ué, mas se o pessoal não acreditar? Olha o que ele tem. Vamos continuar. Êxodo 4:10. Êxodo 4:10. Então disse Moisés ao Senhor: Senhor, eu nunca fui eloquente. Olha, está escrito que ele foi ensinado em toda a ciência, mas ele se esquece. Ou seja, ele diz assim: bom, naquela época eu até que eu falava, mas quer saber, eu não vou falar mais nada. Eu esqueci de falar, Deus. E é verdade, porque se você começa, se você não pratica, você acaba esquecendo mesmo. Êxodo 4:13. Olha o que ele diz. E isso aqui é uma coisa que quase não acontece na igreja. 4:13. Ele, porém, disse: Senhor, envia aquele a quem hás de enviar. Gente, ele está falando assim: você está errado, Deus. Você tem que enviar outro. Eu não. A gente sabe da história, o tratamento. Isso eu estou falando para você entender como é a igreja hoje. E você entender o tempo, porque se você está sentindo, estamos sentindo exatamente essas coisas, Deus está me usando para dizer para você: ei, é você que eu vou usar, é através de você que eu vou fazer a minha obra. Eu marquei uma palavra aqui que diz assim. Aliás, eu quero passar uma coisa aqui bem rápida, em 5 minutos. Que já passou, né? 5 minutos. Sabe o que causa desprezo na nossa vida? Alguém sabe dizer para mim o que causa desprezo? Não? Eu vou falar. Sabe o que causa desprezo? Ele faz eu e você enxergarmos Deus através dos olhos de religião, da religiosidade. Então Deus é Deus. Talvez a gente tenha até mudado. Uma hora a gente cultuava uma imagem, agora a gente não cultua mais uma imagem, não está diante de uma imagem, mas Deus é Deus. A religiosidade nos leva a isso. E Deus sempre quis ter esse relacionamento, Renato, filho para pai, filho para pai. Então, Jesus disse: ele é o meu pai. Então, os religiosos ficavam: quê? Não pode ser. Ele é o meu pai, pode ser o pai de vocês, se vocês quiserem. E nós não temos relacionamento com Deus como pai. E por que nós não temos? Porque nós não somos discípulos. O que é um discípulo, Rodrigo? Aquele que está aberto para ser ensinado.
Eu quero aprender de Deus. Então, temos que buscar a revelação de paternidade divina. Você vem para a igreja para você buscar mais. Eu quero te conhecer, Pai. Pai, eu quero te conhecer. Pai, eu quero. Sabe aquela música lá que canta? Pai, estou aqui, né? Que a gente cantava bastante, né? Por quê? Porque a maioria das pessoas são órfãos. Da Paula Valadão, diante do trono. Sabe, são órfãos. Agora, Rodrigo, deixa eu te falar. A gente tem que sair dessa estrutura. Fala com o irmão que está do seu lado. Você tem que sair dessa estrutura, meu irmão. O que é uma estrutura? Estrutura é onde você está sustentado. Você está sustentado numa mentira que o diabo está dizendo que é verdade. Você tem que sair de um sistema. Que sistema é esse? É a sociedade. A sociedade nos influencia. A sociedade nos influencia. Eu vou contar um negócio aqui para vocês. Futebol. Essa semana a seleção feminina perdeu. Ela perde. Aí na hora em que ela perde, eu comecei a meditar. Eu fiquei furioso no meu espírito, não porque eles perderam. Eu fiquei furioso porque o que passam para nós. Eu era pobre, eu lutei muito, eu ia a pé até o negócio, eu não tinha só o dinheiro da ida, não tinha o dinheiro. Passam para nós e aquelas meninas sofreram, e eu não duvido disso. Mas futebol não é isso, irmão. Futebol está bem além do que você imagina. Um cara aí agora que a gente gosta dele falou que está indo para o lugar, porque ele sempre foi uma paixão. Mentira, irmão, desculpa, mas isso aqui não. E se fosse eu no lugar dele ia? Não tem paixão. Hoje Copa, tudo que você pode imaginar está fora, está no sistema. Então quando perde uma coisa, aí o sistema coloca a mentira. É que ele era pobre, é que ele saiu isso aqui. Nós temos que sair, viu, de olha aqui. Você está bem, Gi? Oi? Nós temos que sair desse sistema. Gente, você está entendendo o que eu estou falando? E que sistema é isso? De orfandade. Você não é órfão. Você tem um pai. Teu pai te chama Deus. Você está aqui, irmão. Nós temos que triunfar, porque veja bem, quando você não muda essa estrutura, esse sistema, quando você não muda essa dinâmica de orfandade, o que é dinâmica? É o qual você se move. Olha como é que as pessoas se movem. Perdeu a competição, se ganhar a competição, mas se perde a competição, são coitados. Assim quando eu falo dos jogadores também. Esse é o sistema. Mas esse não é o sistema do futebol, irmão. E outra, o pessoal coloca muito que o Brasil é assim, só tem jogador analfabeto, que não sei o que lá. Isso é mentira, gente. Talvez isso foi no passado. Hoje não. Dá uma olhada nos caras. Dentinho, tudo branquinho, bonitinho. Os caras, futebol hoje, irmão, desculpa, é isso? Não é a boa camisa. Então, muitos de nós nos movemos por essa dinâmica. Você se move por aquilo que as pessoas estão falando. Você acredita no que as pessoas estão falando. A filha de Faraó falou para Moisés: você é meu filho. E ele cresce debaixo dessa mentira. E só com 80 anos ele descobre quem é o verdadeiro pai dele. E aí eu estou terminando. Quando você não anda segundo o que Deus preparou, você está debaixo de confusão de identidade. Tua vida está uma bagunça. Confusão de identidade significa você não sabe quem é em Cristo. Você não sabe o que Deus planejou para você. Você tem problemas de autoconhecimento.
Você não sabe, como eu já disse, né? As áreas da sua vida são afetadas. A guerra não é contra o demônio, é porque você não sabe quem é. E aí uma pessoa com esse problema, ela tem dificuldade de saber o seu perfil de testemunho. Por que a pessoa não testemunha, seu Sérgio? Ela vai testemunhar do que? Ela não sabe quem é. Ela não sabe quem ela era, de onde ela era. Ela não sabe de onde ela veio. Como é que ela vai testemunhar do que Deus fez na vida dela? Alô? Gente, se vocês não estiverem assim, bem assim, sem ficar com calor, pode ficar em pé, fica à vontade, mas recebe essa palavra. Ela tem dificuldade de discernir o seu verdadeiro temperamento, Rodrigo. Ela não sabe o temperamento que ela tem. Mas por que ela não sabe? Porque ela não tem identidade, ela não sabe de onde veio. Ela tem dificuldade de discernir os verdadeiros dons. Gente, quem é salvo aqui está cheio do Espírito Santo. Se você tem o Espírito Santo, você tem os 9 dons aí dentro de você. Mas por que eles não fluem? Porque você não sabe quem é. Ela não consegue compreender qual é o campo e esfera da ação. Ela não sabe como é que eu estou me movendo. Eu não sei onde eu vou. O que eu faço? Eu não sei, eu estou perdido. Ela fica sempre procurando alguém que possa ajudá-la. Ela fica totalmente perdida. Irmãos, estou dizendo, estudar, trabalhar, faculdade, isso é o natural da vida. Se não fizer isso, não dá certo. Mas eu estou falando no âmbito espiritual. Ela não compreende qual, eu já falei isso aqui, ela não consegue discernir para quem ela nasceu. Ela não sabe, eu não sei porque eu nasci. Tem gente na igreja, irmão, que não sabe por que nasceu. Ela não sabe o propósito dela. Ela não sabe qual é a essência. E aí, Meire e Márcia, ela fica dando voltas. Estamos no tempo ou não estamos no tempo? Porque Deus preparou todo aquele tempo, antes de chegar na terra, Deus preparou eles. Mas quando chegaram, eles não sabiam quem era. Quem não sabe quem é, não entra, não segue adiante, não avança. É a Maria que vai atrás das outras, vai viver o que as outras estão vivendo, mas nunca vive o que Deus realmente tem para ela. E sabe qual é o problema disso, seu Sérgio? Desvia, porque começa a colocar a culpa em Deus. Eles acham que Deus é um sistema. Esse Deus dos crentes não serve, eu vou buscar o Deus dos outros. É isso que eles falam. E aí, querido, deixa eu te falar. O início da minha pregação foi essa. Para nós nos alinharmos à vontade de Deus, grava isso, viu, Miri? Grava isso. Eu falo que você é profeta. Começa a praticar primícia. Não é dinheiro. Tudo que é primeiro dia, primeira oferta, tudo que é primeiro, comece a praticar, porque você vai se alinhar a Deus. E aí, essa estrutura que está em nós, está dentro de nós. Tem uma estrutura dentro de nós, gente. Criaram, nos imaginaram de um jeito, nos formaram de um jeito. Isso tem que ser tirado da nossa vida. Então, quando nós começamos a treinar, treina primícias, pastor, ei pastor, qual é a palavra do mês? Já vamos incomodar. Qual é a palavra do mês? Me dá a palavra. Vai ter live, começa a incomodar, irmão, para você entrar na palavra. Pastor, hoje é o primeiro dia, vou trazer a minha primícia. Pastor, é a primeira hora. Começa a treinar a oferta, o louvor, a adoração. Tudo que você começa a fazer primeiro para Deus, Deus vai te tornar semelhante a Ele. Quem está aqui, dá uma glória a Deus aí bem forte, meu irmão. Ele vai te tornar semelhante a Ele. Tem que ter essa prática, porque senão nós estamos debaixo da estrutura hoje. Eu vim para a igreja porque hoje é cedo. Eu vim para a igreja no domingo, mas 6 dias da minha vida eu não conversei com meu pai. Religião, eu tenho esse Deus como Deus. Tem uma frase que eu quero deixar aqui para você, para a gente terminar. Escreva isso. Sua história
pode não ter tido um começo feliz. Sua história pode não ter tido um começo feliz, mas isso não define quem você é. Sabe onde é que eu fui buscar essa frase? Num filme. Sabe qual é o filme, Esther? Kung Fu Panda. Mas falou com você, não foi? Sua história não pode ter tido um começo. Sua história pode não ter tido um começo feliz, mas isso não define quem você é. Porque, Rodrigo, não é para ficar procurando o passado. O Moisés podia falar assim: não vou ser líder não. Por quê? Porque eu nasci, com 3 meses me colocaram no rio, eu cresço lá, aí eu estou lá todo feliz no palácio, depois eu descubro que eu sou adotado, e aí eu tento fazer uma coisa boa e me expulsam. Eu não quero mais. Tem gente que é assim. Ei, fala para a pessoa que está ao seu lado: é o que você é hoje que vai definir quem você é. Hoje a sarça está queimando aqui. Hoje a glória de Deus está queimando aqui. Hoje você vai ouvir a voz de Deus dizendo para você, chamando você pelo nome. Hoje eu quero começar algo através da sua vida. Aleluia! Eu tenho outra frase. Eu peguei no Panda também, Esther. Panda 2. Agora, tá assim: o ontem é história. Ou seja, o ontem é história. Ou seja, está escrevendo aí mesmo, Márcia? Está gostando mesmo? Agora você está, né? Gostou, né? O ontem é história. O ontem é história. Ou seja, o passado que vivemos é o ontem, Rodrigo. Essa igreja é uma igreja que tem que marchar. Deus está dizendo: marcha, mas tem muita gente olhando para o ontem, para o passado, Márcia. Olhando para o passado. O amanhã, mas o amanhã é um mistério. O amanhã é um mistério que não sabemos, porque o Fran, amanhã é segunda. Então a pessoa fica hoje, domingo, um salão desse, né? Ela fica hoje já, ai meu Deus, e amanhã? Eu não sei, porque eu não sei o que vai acontecer amanhã. Eu fico como? Perturbado. Perturbado, irmão, é alguém que não sabe quem é, que não tem referência. Eu fico ansioso, eu fico com medo. Então, o ontem é história, ou seja, passado que vivemos. O amanhã é um mistério que não sabemos. Resumindo, continuo da frase. Mas o hoje é uma dádiva, mistério. Hoje, fala assim comigo, hoje é uma dádiva. O que é dádiva? Dádiva. Hoje é uma dádiva. É por isso que se chama presente. Olha para o irmão que você vai assim: hoje Deus apareceu para você e Ele está te dando um presente. É você que tem que decidir como você vai viver esse presente. Sabe o que significa presente, Kaique? Não é presente de presente. Presente da palavra presente. Alguma coisa que está perto. Sabia disso mesmo? Não. Vou falar de novo. Presente significa alguma coisa que está perto. Quer dizer, hoje Deus está perto de você, querendo te entregar algo. Mas como é que as pessoas ficam? Você não. Como é que as pessoas ficam? Ai, meu passado passou. Eu tenho que resolver meu passado. Na hora certa, Deus vai te levar lá para resolver. Porque o assassino teve que voltar para o lugar do crime. Sim ou não, irmão? Ele voltou, mas no tempo certo. Se ele voltasse no tempo errado, ele morria. Mas ele voltou no tempo certo para resolver. Mas eu também não tenho que ficar amanhã. Eu tenho que aprender que hoje é a dádiva que Deus está dando para a minha vida. Então saiba usufruir isso. Quem está aqui? Amém. Eu termino. Agora eu termino.
eu termino deixando uma frase aqui para você. Você, fala assim para o irmão da sua hora, você precisa. Todos nós precisamos. Eu vou te dar uma dica do que você precisa. Pergunta para mim, o que é? Não, pergunta com mais ênfase. Você precisa de equilíbrio. Você tem que buscar o equilíbrio. E eu termino falando sobre Provérbios capítulo 2, que diz: filho meu, olha Deus se referindo a nós, filho meu, se aceitares as minhas palavras, Provérbios 2, e esconderes contigo os meus mandamentos, verso 2, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, e para inclinares o teu coração ao entendimento, e se clamares por entendimento e por inteligência alçares a tua voz, e se como a prata a buscares, e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor, e acharás o conhecimento de Deus, porque o Senhor dá sabedoria, da sua boca vem o conhecimento e o entendimento, e Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, escudo é para os que caminham na sinceridade. Então, eu preciso estar mais perto, né? Eu escrevi um negócio que eu já estava com o som já. O que eu preciso fazer é estar mais perto daquilo que eu imagino. Ou seja, eu tenho que buscar o que é real para mim e não continuar uma vida que não é a minha vida. Eu escutei essa semana alguém dizendo assim para mim: o que A e B fizeram acabou ali. Agora é a sua vida. Agora é você. Sabe quando você fala assim: eu queria saber por que meu pai fez isso, por que minha mãe fez isso, por que eles fizeram isso, por que aconteceu isso com eles? Sabe quando você quer saber essas coisas? Irmão, só em descobrir que o Alan casou com a tia, já me dá aquilo. Sim ou não? Nos dias de hoje. Pensa nos dias de hoje. Mas só, Então, saiba o seguinte: você não estava lá quando seu pai e sua mãe resolveram andar juntos, resolveram se casar ou não. Você não estava lá, ou estava? Você não estava lá. O que eles decidiram fazer, se erraram, se pecaram, se andaram na presença de Deus, se não andaram, se beberam, se fumaram, se prostituíram, se traíram, você não estava lá. Isso foi uma decisão deles. Se eles foram bons, se eles foram maus, decisão deles, gente. Mas por que eu tenho que ficar olhando para o passado? Porque eu quero questionar as coisas do passado. Moisés tinha tudo para fazer isso. Vamos questionar. Não é tempo de questionar. É tempo de acreditar que ele serve. E ir para frente, caminha. Caminha, irmão. Fique em pé. E vamos aplaudir o Senhor Jesus bem forte nessa hora. Aleluia.